Olá, sou o professor Cláudio e hoje nós vamos trabalhar interpretação de texto. Vou aproveitar esse cenário para que futuramente, com certeza, o que a gente vai trabalhar nessa aula será uma questão de interpretação de texto ou de redação. Pois bem, na interpretação de texto, a banca ela traz um texto em que há opiniões divergentes. Eu vou dar um exemplo do que está acontecendo. Tem quem defenda o isolamento social, ficar em casa, e há aqueles que defendem a flexibilização do comércio. Quem defende o isolamento social, ele pauta pela saúde, ele pauta para as questões da curva, da contaminação, mas aqueles que defendem a flexibilização do comércio, eles alegam que a economia pode trazer mais vítimas do que o coronavírus. Quem defende o isolamento social, ele percebe que a vida é mais importante do que o dinheiro. E quem defende a flexibilização do comércio entende que a falta de dinheiro pode também trazer consequências para toda a economia do Brasil. Muito bem, o que eu fiz é justamente o que a banca faz. Ela traz os argumentos e ela expõe. Cuidado na hora de responder para você não colocar a sua opinião pessoal. A sua opinião pessoal é muito importante, mas na prova tome cuidado com o enunciado. O enunciado vai te perguntar diretamente em base desse texto, desse exemplo de texto. O enunciado pode dizer o seguinte: do que trata o texto? E nas alternativas pode dizer assim, do isolamento social, da flexibilização do comércio. Mas cuidado, porque esse texto ele é global. O autor, a pessoa que traz o texto, tá? Não a banca, ele não expõe a opinião dele. E não faça isso você. Na hora da prova, preste atenção no enunciado e responda o que o enunciado pede, porque a sua opinião estará entre as respostas com certeza absoluta. Se você é a favor do isolamento, vai estar lá. Se você é a favor da flexibilização, vai estar lá. Se você está no meio, vai estar lá. Tá? Então tome muito cuidado com isso. A ideia de trabalhar a interpretação de texto hoje, porque é a primeira questão da prova. A prova, no domingo nós trabalhamos isso no último vídeo, mas o que é a prova? O que é o concurso público? E na parte de português, para vários cargos, não só do magistério. Ela traz um texto ou mais, geralmente mais, mas vamos trabalhar nessa primeira etapa um texto com duas propostas, duas opiniões. E você tem que estar muito atento, porque vai te estimular a colocar a sua opinião ali na resposta. E não é isso. Interpretação de texto não é isso. Interpretação de texto é principalmente interpretar o enunciado. Esse vídeo curto tem o objetivo de fazer com que você fique mais atento no enunciado. Principalmente, eu vou aproveitar
para quando diz o seguinte no enunciado: assinale a alternativa incorreta. Essas questões são campeãs de derrubar candidatos. Essas questões são campeãs de derrubar candidatos. Eu sugiro que você leve um lápis e nesse incorreta você faça círculos. Deixe bem grafado que o que você está procurando é a questão incorreta. Isso é interpretação de texto. Quando você for para a parte, se houver matemática, interpretação de texto nas resoluções das escolhas das operações. E quando você for para a parte pedagógica específica, interpretação de texto no que o enunciado te pede. A interpretação de texto, eu diria a vocês que está em todas as questões numa prova de concurso público. Mas a primeira questão, ou em 2 ou mais questões de uma prova de português, geralmente de 3 a 4 questões, interpretação de texto puro, onde haverá a sua opinião. Já na parte pedagógica, a interpretação de texto, mas o edital ele te propõe um conteúdo que você estude e você vai ter que fazer o link do enunciado com o que você estudou. Das leis é a mesma coisa, né? Pode também estar ali de uma maneira subjetiva a sua opinião, mas não é tão direto quanto numa questão de interpretação de texto, tá? Um exercício que eu gostaria de trabalhar com vocês é as leituras de charge, de pequenas charges, sabe? Transpor para a língua portuguesa. Leia, veja uma charge, leia, né? Veja o que o autor da charge diz, escreva. Escreva com as suas palavras o que a charge te diz, tá? Não o que você acha, mas o que a charge diz, bem seca, bem direta. Isso é um baita de um exercício para interpretação de texto. Nesse momento que estamos em casa, a leitura de bons livros, de fruição mesmo, ajuda muito na interpretação de texto, tá? E em breve faremos mais vídeos. Estamos um pouco atarefados, né? Tanto eu quanto as professoras, mas o nosso compromisso é com você, aluno, rumo à aprovação, tá? Eu quero agradecer pelos e-mails que eu recebi, as perguntas, e dizer para vocês que estamos juntos. Em breve, no presencial, com questões, com exercícios mais diretos. Nesse momento, essas dicas são para que você consiga aproveitar o seu tempo, mas em breve estaremos juntos e rumo à aprovação, tá bom? LTZ com você, junto com você, até a sua efetivação no cargo. Até breve.